seja muito bem-vindo ao Entre Telas, que já tem um público, uma audiência cativa, não é mesmo, Maria José da Costa Oliveira? Exatamente. Queremos até agradecer, né, aqueles que estão toda semana acompanhando os nossos programas. Olha, é uma legião já, graças a Deus, familiares, né, a minha turma aqui, meu marido, minhas filhas, meus irmãos, a minha afilhada lá em Guarulhos, acompanhando com meu irmão, minha cunhada, fora sobrinhos, todos prestigiando. E eu quero destacar também alguns amigos, né? O Maurício, que tem acompanhado nosso programa, sempre fazendo alguns elogios, a Heloísa Matos, minha querida orientadora, também destacar aí a Sueli. Enfim, nós temos aí muitos que estão acompanhando, fica aí meu carinho para vocês. Cada vez a gente vai mencionar alguns dos nomes, porque são muitos, né, mas graças a Deus. É isso aí. E aí, Dani? Eu também tenho alguns agradecimentos, vou fazer igual o programa da Xuxa, assim, que eu vou agradecer super o Cristiano Leonardo, que está sempre nos acompanhando, faz comentários muito pertinentes, é uma alegria, Cris, ter você conosco, a Diana Santana, que também sempre assiste, e eu não posso deixar de falar dos meus pais, que são um público que fica aguardando a saída dos programas para nos acompanhar. Então, muito obrigada a todos vocês que estão conosco todas as semanas. Muito bom, eu também vou deixar o meu abraço, meu carinho para Roberta Parada, vou deixar meu carinho para Daniela Parolo Guzmán e também para Odete Santos, que sempre mandam mensagem aqui para a gente. Trouxeram algumas também, algumas sugestões aí que a gente está estudando, né, para os próximos episódios. Então vamos para o Entre Telas de hoje, que tem como tema gestão de crises. Já que estamos vivendo um momento de crise em diversas áreas, não é mesmo? É na saúde, é na política, nos relacionamentos, na economia e tantas outras. Para falar sobre isso, eu, Mariana Aranha, Maria José da Costa Oliveira e Daniela Kais, estamos aqui prontas para mais um bate-papo. E vamos procurar hoje analisar um pouquinho mais desse cenário de crise, né? E o papel que a comunicação exerce nele. Afinal, na gestão de crise, um processo de comunicação correto faz toda a diferença. Tô certa, Zezé? Com certeza. A comunicação, ela está na base, né, do gerenciamento de todo esse processo de crise. E, aliás, Mariana, é interessante a gente observar também que algumas pesquisas chegam a apontar que 90% das crises elas podem ser previstas, né? Outro dado interessante é que as crises elas são divididas em tipos. Então, existem aquelas crises que elas são desencadeadas por falhas humanas, existem crises que são desencadeadas por falhas técnicas, e existem crises que são desencadeadas por fenômenos da natureza. Olha só que interessante, né? É claro que existem sempre aquelas situações que a gente não consegue imaginar e que se apresentam de uma forma, às vezes você vê a situação como nós estamos vivendo agora, né, com essa pandemia, poderia ter sido prevista? Eu acho que até sim, né? Mas a gente tinha isso muito como ficção científica. Você via assim, alguns filmes já retratavam, tem aquele filme Contágio, né, que mostra muito, tem muita relação com esse momento que a gente está vivendo. Lógico que sempre a ficção deixa mais exacerbada a história, mas é interessante a gente realmente observar que alguns sinais estavam sendo até apresentados por meio da ficção. Então, é possível, né? Tudo é possível. Uhum. Agora, de fato, uma situação como essa surpreende. Está todo mundo aprendendo nesse momento. Mas existem algumas orientações, principalmente no que se refere à postura na comunicação, o que se você vai comunicar, principalmente para aqueles que estão envolvidos nesse processo. A crise que nós vivemos agora, com a pandemia, é uma
crise que a gente pode dizer sui generis, porque ela envolve a população toda do mundo. Ela ultrapassa assim, aquela relação de que, olha, vamos direcionar para aquele público. Nós hoje temos que fazer um alcance geral. Mas uma crise que acaba desencadeando outras crises também, né, Zezé? Uma exatamente. Com certeza, Mari, você tem toda a razão. Assim, dentro de uma crise gerando outras crises, né? E a crise da falta de uma comunicação adequada também ela se apresenta. E a gente consegue perceber, por exemplo, há alguns, assim como em empresas, há aqueles gestores que conseguem se comunicar de forma mais clara, mais transparente. Também temos mundiais, a gente vai encontrar, de repente, aqueles governantes que conseguem se comunicar de uma forma mais direcionada e alcança a população com isso, né? Então, assim, de que maneira a gente tem que se comunicar? Quais as ações que a gente tem que tomar? Olha, existe assim um elenco, né, de orientações que são dadas, mas será que uma mensagem que até andei discutindo em algumas lives, será que uma mensagem do tipo, fique em casa, ela não é muito autoritária? Será que não é o momento da gente pensar numa mensagem que tenha um alcance para que as pessoas compreendam, de fato, a importância de ficar em casa? Será que só eu falar de maneira fique em casa não é autoritário demais? Será que não é isso também que, de uma certa forma, incomoda e que muitos falam eu vou rejeitar esse tipo de orientação? Então, às vezes falta um pouco de um aspecto emocional envolvido na mensagem. Quando a gente está falando de crise, não pode ser só informação nua e crua, como a gente costuma dizer. É preciso utilizar um aspecto emocional, é preciso criar empatia, é preciso criar uma liga, né? Um vínculo efetivo e afetivo para que a mensagem seja alcançada. Agora, é evidente, muitos passos precisam ser tomados. Quando a gente fala de empresa, a gente fala que a primeira providência quem é o número 1 da empresa, ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que estar ali, ele tem que se posicionar, ele tem que se mostrar. Ele não pode nomear uma outra pessoa para tomar conta de uma situação de crise. E a questão das redes sociais, da forma como você vai se posicionar, a gente já teve situações de empresas, né, crises de empresas, acidentes e tudo mais, que a empresa deixou veicular, por exemplo, uma campanha publicitária e que não tinha nada a ver com aquele momento e que não foi capaz de bloquear isso e deixou ir para frente. E aquilo causou um mal-estar muito grande. Muito grande. Inclusive, era de uma companhia aérea e que tinha uma mensagem que realmente pegou muito mal, porque praticamente assim, olha, você e o céu, e assim, muitas pessoas tinham morrido. Então, assim, essa percepção, essa questão não só técnica, gerenciamento de crises envolve mais do que uma questão técnica, envolve uma questão também emocional, envolve algo que a gente precisa muito trabalhar, essa questão da empatia que a gente tanto menciona aqui nos nossos programas. Mas eu acho que é interessante também eu queria saber, Dani, da sua percepção, né? Que atitudes você espera daqueles que devem gerenciar uma crise, seja o governo, seja a empresa, seja outros tipos de organização? Que atitudes você espera de uma organização frente a uma crise? Pois é, Zezé. Então, gerência já é um termo que pressupõe um certo controle, e eu acho que a confusão já começa aí. Porque o controle é um ponto de equilíbrio, é uma forma determinada de agir e que precisa ser com firmeza, com precisão, com autoridade, mas como você muito bem disse, não com autoritarismo, né?
não dando a entender que você está tentando tomar conta da vida do outro, né? Então, eu acho que quem gerencia a crise precisa ter essa sensibilidade e precisa fazer uso de uma escuta muito atenta para ter um direcionamento justo e assertivo na hora de tomar as medidas. E essas medidas precisam transmitir segurança para que todos os envolvidos consigam se sentir acolhidos, protegidos, contemplados, né? Como a gente já falou no outro episódio sobre pertencimento. Então, eu acho que é um conjunto mesmo de atitudes que mostram que tem alguém que está pensando junto, que está tendo essa empatia, que está tendo esse controle, mas no sentido de tomar as rédeas, de se responsabilizar pela condução do problema, né? Levando isso adiante de uma forma que todas as pessoas que estão envolvidas nessa crise possam se sentir parte da crise, mas também parte da solução. Eu acho que esse é um caminho importante. E fico aqui dimensionando, né, como você colocou, estamos no meio de uma crise que vem de outras crises, né? Nós estamos num emaranhado de crises, na verdade, que eu não sei, eu acho que a ficção científica até pegou leve, viu? Acho que não exagerou, não. Era inimaginável. Pois é. Muito mais pelo tempo que a gente está passando por isso do que por qualquer outra coisa, mas, enfim, eu acho que tem sido um aprendizado muito grande. E eu pergunto para a Mari, diante da crise, qual seria o papel da mídia? Como você vê? Fundamental, né? Fundamental. Porque diante de uma crise, nada melhor e mais valioso que a informação. Saber o que está acontecendo, a clareza da situação, os porquês daquela situação e também ouvir os envolvidos, né, da crise, que estão enfrentando essa crise, saber os porquês. E hoje a gente tem a mídia tradicional e também a digital. E aqui eu quero falar do papel da imprensa no processo democrático, que sempre ocupou um papel de destaque na divulgação dos fatos, na divulgação dos números, né? Que traz entrevistas, que traz documentos, ou seja, o papel da imprensa na democracia é fundamental no momento de crise, seja ela qual for, porque... E quem está no comando precisa estar disponível para falar com a imprensa para que a informação seja transmitida, né? Exatamente, disponibilidade, comprometimento com a sociedade, seja uma organização pública, privada, não importa, é o compromisso com a sociedade, onde nós estamos vivenciando o fato, a situação, onde estamos inseridos. Nós estamos inseridos. E eu acho que o papel que norteia tudo isso é da responsabilidade, né? A responsabilidade que deve ter, permeando todo esse processo, a transparência. Doa a quem doer. Por mais problemática que seja a situação, por mais séria que seja a crise, né? E também trazer o que está sendo feito para reverter essa crise. Porque a partir do momento que uma organização, uma instituição acaba assumindo, ou seja, mostrando o que de fato aconteceu e os porquês, ela também tem que apresentar o que está fazendo, como ela está conduzindo, de que maneira. Sim. E com isso acaba transparecendo no que você falou e completando também o que a Zezé falou, ações, né? Ações reais. E isso vai contribuindo para a gente passar pela crise. Porque uma crise, gente, atinge a todos. Não adianta dizer, é problema da empresa. Não, mas e o atingido? Né?
né, Zezé, você lembrou de desastres, a gente tem muita questão de desastre ambiental, a gente tem muita questão das consequências para a saúde, de crises institucionais. Então, eu acho que é uma questão de assumir e dizer, é daqui em diante, é aqui que a gente vai fazer. E aí a mídia acaba tendo um papel fundamental. Não é isso, Zezé? Concorda comigo? Eu concordo. Eu vejo que hoje tanto a mídia tradicional quanto a mídia, as novas mídias que a gente chama, né, que já nem são tão novas assim, mas elas são essenciais, porque surgem muitas dúvidas, surge muita insegurança, né, diante de uma crise. Fake news. Por isso que é necessária a comunicação, mas é comunicação transparente, é comunicação responsável, é comunicação que leve ao aprendizado, porque há situações, como eu falei logo no início, que a gente até consegue prever, mas há situações totalmente inesperadas. E o que acontece numa situação inesperada? Está todo mundo aprendendo. Todo mundo está nesse processo para aprender. Mas essa aprendizagem, ela também tem que ser baseada em muita ética, em muito cuidado, em muita responsabilidade, né? Em dar realmente maior número de informações. É lógico que aí também dosando, sabendo realmente, assim, às vezes a gente insiste muito num determinado aspecto e descobre outros aspectos que são também necessários, que também precisam ser informados. Às vezes a gente esgota um determinado tema e deixa de contemplar outros. É preciso ter, nesse caso, uma visão mais abrangente, mais, vamos dizer, até estratégica, mais global do todo. Você me fez lembrar de comitês de crise, né? A importância de se criar um comitê e, com isso, toda uma estratégia de comunicação. Sim, com certeza. Não só de comunicação, mas esse comitê ele tem que ser um comitê... Sim, permeando a comunicação, que vai envolver a comunicação, mas que vai ser um multifuncional, com a participação das diferentes áreas, cada um ali trazendo a sua contribuição, desarmando-se, mas procurando realmente trazer uma inteligência para o processo. Em termos de comunicação, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, por exemplo, agir rapidamente, de forma responsável, assumir a responsabilidade daquilo que nos cabe. Se a empresa tem responsabilidade, antes de ela começar, às vezes, a fazer acusações, nós tivemos algumas situações, inclusive não tão, que não faz tanto tempo, em que a empresa, ao invés de ir buscar a informação, saber o que aconteceu e tudo mais, já culpou os funcionários, né, que é o lado mais fraco do processo. Pode até ser que uma determinada crise tenha sido desencadeada por conta de falha humana. Sim. Mas antes de você fazer a acusação, você precisa verificar. E só depois se pronunciar. Por isso que aí a necessidade da responsabilidade sobre aquilo que a gente está comunicando, sim, sobre aquilo que a gente está passando adiante. Com certeza. E nesse pronunciamento, Dani, me lembra muito a questão da responsabilidade e do papel do comunicar dos interlocutores, não é? Desses interlocutores que vão estar... Aquele que toma a frente, né, ele precisa estar tão preparado emocionalmente quanto tecnicamente para poder enfrentar essa situação, porque ele vai estar na linha de frente sendo questionado, bombardeado, e ele tem que manter a linha e a coerência na resposta, porque ele está ali como um representante de um número de pessoas, né? Se é uma empresa, é da empresa, se é o governo, é a unidade que ele representa, enfim. Então, são pessoas que precisam demais saber como se portar nesses momentos para não sair do sério e acabar cometendo uma gafe ou uma falta de educação, de gentileza com quem está ali fazendo o seu trabalho, tentando buscar informação que vai ajudar, inclusive, na reconstrução da imagem.
E aí cabe, inclusive, um instrumento importante, né, Mariana? Eu acho que na área de comunicação a gente usa muito o media training, né? Quer dizer, o treinamento, inclusive, para você se portar, para você se pronunciar, é um processo que demanda treinamento mesmo, não é simples. A gente tem que reconhecer que nem todo mundo está preparado. De uma maneira geral, nós não estamos preparados para nos pronunciar. Não, e não é aquele negócio que a gente vê muito acontecer assim, manda para mim, eu bato no peito e vou em frente. E isso é que causa diversas situações complicadas, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e não era aquilo que deveria ser dito naquele momento, né? A gente tem visto isso, infelizmente, sim, em muitos casos. Eu me lembrei do caso da cervejaria de Belo Horizonte, quantas informações desencontradas até se chegar a um ponto principal, quanta coisa foi dita, quantas pessoas resolveram falar sem ser o momento, sem estar preparada para isso. Então, é importante. Com certeza. Sim, eu acho que essa preparação tem que sempre existir, faz parte do papel do profissional de comunicação preparar esses interlocutores para que a fala seja segura, firme, direta, transparente, coerente. Eu acho que só completando o que vocês já disseram. E, meninas, quais recomendações vocês diriam, ou vocês dariam, né, para que a comunicação contribua, de fato, com a gestão de uma crise? Zezé. Bom, Zezé. Vamos lá. Em primeiro lugar, é aquela história, atualizar as questões das redes sociais, as informações que a gente precisa colocar em função da crise instalada, né? É preciso também, inclusive, organizar alguns materiais direcionados para essa situação, né? Eu acho que a gente partiria, inclusive, antes, né, já que a gente está falando de gerenciar a crise, da preparação dos dirigentes para se pronunciarem publicamente. Essa questão da agilidade na hora de colocar em prática as ações para resolver aquele problema, para procurar a solução para aquele problema, né? E entender que tudo isso também é um processo de aprendizado. Eu acho que a gente tem muito para aprender com a crise, né? A crise, ela também tem que servir como lição. Eu vejo algumas empresas que elas passaram por situações, as pessoas até na hora ficam exacerbadas, culpam a organização, mas quando a empresa consegue assumir a responsabilidade, assumir que errou, ela caminha para frente. O problema é quando ela é reincidente, e a gente tem situações de reincidência, né? Quer dizer, não, demonstra claramente que não aprendeu nada com aquela situação vivenciada. Então, aprender sempre, assumir com responsabilidade e entender que a comunicação é fundamental nesse processo. Dani, antes de passar para você, é isso mesmo, Zezé, a gente tem muitas histórias, muitos cases, né, que a gente costuma chamar em comunicação, de reverter a situação. E isso é muito importante, porque a empresa, ela consegue reverter e, com isso, alavancar tudo, né, Dani? Agora é minha vez, né? Agora sim. Eu deixei você fechar com chave de ouro esse programa. Bom, na mesma linha do que eu falei antes, né? A crise é aquele cenário de forças antagônicas que estão atrapalhando o fluxo das coisas, né? E eu vejo que a comunicação é uma saída inteligente. A gente precisa saber usar a comunicação para sair dessas situações de crise. Mas aquele que está como gestor, ele tem um papel de equalizador desse provável complexidade que está ali na crise, né? Então, eu gosto muito de uma definição que o Cortella dá da diferença entre conflito e confronto. Uhum. No conflito existe a possibilidade de se conhecer os pontos de vista e, então, a busca de soluções é o objetivo de quem está dentro de um conflito. Já o confronto é aquele lugar aprisionado em que todo mundo quer ter razão. É do confronto que nascem as guerras, né?
Então, eu vejo que para gerir uma crise, a gente precisa entender a situação como sendo um conflito, um momento de conflito. E estar ali para ouvir, para entender, para poder encontrar a melhor saída e o melhor caminho para que as pessoas saiam minimamente lesionadas, né? Porque a gente sabe que as crises às vezes deixam sequelas, mas como vocês bem lembraram, é possível reverter. Mas para isso eu preciso ter um posicionamento equilibrado em que eu possa ouvir para tomar a decisão. Então, eu acho que a comunicação, mais uma vez, é o melhor caminho. Para fechar, tá vendo, Dani? Com certeza, a comunicação tem um papel fundamental na gestão de crise. E para mim ficou algumas palavras no programa de hoje: verdade, agilidade e ação. Obrigada, viu? É mais. Obrigada a você. E você que não... É isso aí, só para deixar claro aqui, nós temos 10 episódios para você assistir. Não assistiu ainda? Corre lá no canal, confira todos os episódios do Entre Tela. Semana que vem a gente conta com você aqui. Tchau.